quando falamos sobre as figuras mais influentes da música mundial. Os nomes Sean Diddy Combs e Jay-Z surgem instantaneamente. Ambos são sinônimos de talento, empreendedorismo e sucesso avassalador. Desde os anos 90, esses dois gigantes trilharam caminhos que não apenas os elevaram ao topo do cenário musical, mas também os tornaram exemplos de uma nova era de magnatas multimídia. Mas por trás dos holofotes e das cifras bilionárias, uma rede de segredos começou a emergir, revelando fissuras obscuras nas fundações desse império brilhante. Diddy, um visionário que moldou o hip-hop e lançou carreiras icônicas, sempre teve uma aura de invencibilidade. Por décadas, ele foi a personificação do luxo, festas glamourosas e mansões exclusivas. Sua influência ia além da música, menos ele estava em todos os lugares, das campanhas de bebidas premium até os maiores eventos de moda. Jay-Z, por sua vez, transcendeu o papel de rapper e se tornou um símbolo cultural, com uma trajetória que o levou de Brooklyn até os corredores do poder corporativo. Ele representava a ideia de que era possível escapar das adversidades para se tornar um bilionário respeitado. Casado com Beyoncé, a união deles parecia a epítome do sucesso impecável. Porém, o que acontece quando os ídolos têm seus segredos expostos? O sucesso meteórico e a riqueza infinita vieram acompanhados de sussurros que, por anos, foram abafados pelo brilho das joias e pelo som dos aplausos. As mesmas festas lendárias, que eram celebradas como o auge do entretenimento, tinham portas fechadas para esconder aquilo que não deveria ser visto. Rumores de manipulação, ameaças e violência permeavam essas histórias, mas sempre eram rapidamente descreditadas como a inveja dos menos bem-sucedidos ou teorias da conspiração. A cultura do silêncio e o medo de retaliação transformaram esses sussurros em murmúrios invisíveis. A relação de amizade e negócios entre Diddy e Jay-Z se fortaleceu nessa atmosfera. Não era apenas uma parceria estratégica, menos era uma irmandade forjada sob os holofotes e nas sombras. Mas será que um conhecia os segredos do outro? Até que ponto eles estavam dispostos a proteger não só suas próprias reputações, mas também a do amigo mais próximo? Foi em novembro de 2023 que o primeiro dominó caiu com força. A ex-namorada de Diddy, Cassandra Ventura, conhecida como Cassie, apresentou acusações explosivas. Depois de 11 anos de relacionamento, ela rompeu o silêncio e expôs alegações de abuso físico, psicológico e até tráfico sexual. Um vídeo de 2016, que mostra um ato de violência supostamente cometido por Diddy contra Cassie, veio à tona como uma peça-chave na acusação. Esse material não era apenas uma prova visual, era a confirmação das histórias que haviam sido ignoradas por tanto tempo. Esse vídeo, combinado com mensagens de texto, depoimentos de testemunhas e relatos de manipulação, foi o início de uma avalanche. O que antes eram apenas rumores infundados, agora se transformavam em evidências concretas. Enquanto o caso de Diddy avançava nos tribunais, o que chocou a todos foi a possibilidade de que ele não estivesse sozinho. A sombra dessas acusações começou a se expandir, tocando em pessoas próximas e levantando a questão: quantos outros poderiam estar envolvidos? Quando parecia que o escândalo estava contido a Diddy, uma nova denúncia explodiu. O nome do Jay-Z foi adicionado a processos federais, acusado de envolvimento em abusos ocorridos em festas privadas organizadas por Diddy. No início dos anos 2000, as alegações incluíam uma vítima menor de idade, que relatou ter sido levada a uma festa após o MTV Video Music Awards de 2000, onde os crimes teriam acontecido. A acusação era pesada: abuso sexual de uma menor, com detalhes perturbadores que chocaram até os fãs mais fiéis. O silêncio da indústria foi ensurdecedor. Pessoas próximas a Jay-Z e Diddy começaram a se distanciar, enquanto outros continuaram defendendo-os fervorosamente. Essa revelação trouxe à tona a pergunta que ninguém queria fazer: Jay-Z realmente não sabia de nada do que acontecia nas festas de seu melhor amigo? Para entender o impacto dessa amizade e suas ramificações sombrias, é necessário explorar. Desde o final dos anos 90, Diddy e Jay-Z trabalharam juntos em projetos musicais que definiram o hip-hop moderno. A colaboração mais icônica foi no álbum No Way Out de Diddy, onde Jay-Z contribuiu com letras afiadas. Essas parcerias eram mais do que música, menos era uma declaração de poder. Enquanto Diddy revolucionava o mercado de bebidas premium com a Ciroc Vodka, Jay-Z investia no serviço de streaming Tidal. Mesmo sem serem sócios formais, suas estratégias se complementavam, sempre promovendo o controle e o empoderamento dos artistas. A lealdade e a proteção eram princípios sagrados. No universo do hip-hop, Diga-me com quem andas
não é apenas um ditado, é um estilo de vida. Quem anda com poderosos e controversos dificilmente fica longe dos holofotes. Uma indústria em silêncio e uma sociedade dividida com essas denúncias explodindo. A indústria musical se viu em uma encruzilhada. Artistas e fãs divididos. Enquanto alguns defendiam Diddy com unhas e dentes, outros exigiam justiça e uma limpeza ética na indústria. O tribunal da opinião pública, nas redes sociais, o julgamento estava acontecendo em tempo real. Hashtags de apoio e pedidos de boicote competiam pela atenção. Efeitos colaterais. Outros nomes de peso começaram a ser mencionados, incluindo figuras como Will Smith e Jamie Foxx, reforçando a ideia de que esse escândalo era apenas a ponta de um iceberg. Porque este mistério importa, este não é apenas o escândalo de dois magnatas da música. É um reflexo de como o poder e a fama podem ser usados como armas de controle, a fragilidade das estruturas éticas em indústrias bilionárias, a luta das vítimas para serem ouvidas em um sistema que privilegia os influentes. Estamos prestes a mergulhar profundamente nessas camadas sombrias e descobrir até onde vão os tentáculos dessa história. Pronto para explorar os detalhes mais ocultos desse caso? Vamos juntos nesta jornada. Para entender os eventos que culminaram nos escândalos e acusações atuais, precisamos voltar no tempo e observar as origens e a trajetória desses dois gigantes da música e dos negócios. Sean Diddy. Suas histórias de sucesso são interligadas não apenas por parcerias, mas por uma cultura de poder, excessos e uma linha tênue entre a ambição e a ética. Para entender os eventos que culminaram nos escândalos e acusações atuais, precisamos voltar no tempo e observar as origens e a trajetória desses dois gigantes da música e dos negócios, Sean Diddy, Combs e Jay-Z. Suas histórias de sucesso são interligadas não apenas por parcerias, mas por uma cultura de poder, excessos e uma linha tênue entre a ambição e a ética. Sean Combs, também conhecido como Puff Daddy, P. Diddy ou simplesmente Diddy, começou sua carreira como estagiário na gravadora Uptown Records nos anos 90. Ambicioso e carismático, ele rapidamente subiu de posição graças à sua habilidade de identificar talentos e criar sucessos comerciais. 1993, Diddy fundou sua própria gravadora Bad Boy Records, que lançou ícones como The Notorious, Biggie Smalls e Faith Evans. Grandes êxitos pródicos como More Money, More Problems e LL Missing You consolidaram sua fama como um dos produtores mais influentes da década. Sua personalidade exuberante e festas lendárias o tornaram uma figura carismática, mas havia rumores de que por trás do brilho e da fama, ele administrava seus negócios com punho de ferro. Jay-Z, do Brooklyn para o mundo Sean Jay-Z Carter, cresceu no bairro de Bedford-Stuyvesant, no Brooklyn, em meio à violência e à pobreza. Sua habilidade lírica e sua mente para os negócios o ajudaram a escapar dessa realidade. 1996, Jay-Z lançou seu primeiro álbum Reasonable Doubt, fundando sua própria gravadora, a Rockefeller Records, junto com Damon Dash e Karim Burke. Trajetória meteórica. Ele se tornou um dos maiores rappers de todos os tempos, com álbuns como The Blueprint e The Black Album. Jay-Z não se limitou à música. Sua visão empreendedora o levou a expandir seus negócios para a moda, bebidas e até o serviço de streaming Tidal. A convergência dos caminhos nos anos 90, Diddy e AZ se encontraram frequentemente em eventos de hip-hop. Eles eram concorrentes no cenário musical, mas o respeito mútuo e a visão de negócios os aproximaram. Eles colaboraram em faixas que definiram a era dourada do hip-hop. Músicas como I Love the Dough, do álbum Life After Death, de Notorious B.I.G. e Mania in Tatangi celebravam o luxo e o sucesso. Frequentadores assíduos das mesmas festas. Suas celebrações eram lendárias e fechadas para uma elite de artistas, empresários e modelos. A noite de 1999, dois amigos no centro das acusações. O final dos anos 90 foi marcado por um dos primeiros grandes escândalos envolvendo os dois amigos. Em 1999, Jay-Z foi acusado de esfaquear o produtor Lance Rivera durante uma festa no Kit Kat Club, em Nova York. Inicialmente, ele se declarou inocente, mas depois assumiu culpa por agressão em terceiro grau, resultando em uma sentença de liberdade condicional de 3 anos. O caso Diddy e Jennifer Lopez. Na mesma época, Diddy foi envolvido em um tiroteio em uma boate após uma briga. Ele fugiu da cena acompanhado de sua então namorada, Jennifer Lopez. Diddy foi preso, mas posteriormente absolvido das acusações. Esses eventos mostraram pela primeira vez que
que o sucesso desses magnatas tinha um lado obscuro e perigoso: as festas privadas, onde os segredos se escondem a partir dos anos 2000. Diddy e Jay-Z continuaram suas trajetórias de sucesso, mas também passaram a ser associados a festas privadas repletas de excessos. Essas festas aconteciam em mansões luxuosas, iates e coberturas exclusivas. Modelos, celebridades e empresários eram convidados para noites que prometiam luxo sem limites. Enquanto muitos convidados descreviam essas festas como noites inesquecíveis de diversão, outros relatavam situações desconfortáveis, ameaças e comportamentos predatórios. As vítimas falavam de bebidas alteradas, contratos de confidencialidade forçados e a sensação de que, uma vez dentro dessas festas, não havia como escapar. A cultura do medo. Muitos relatos afirmam que ameaças sutis eram feitas para que ninguém quebrasse o silêncio. A carreira, a reputação e até a segurança pessoal eram colocadas em risco. Histórias que foram ignoradas por décadas. Os primeiros rumores de abuso, manipulação e tráfico humano começaram a aparecer nos anos 2000. No entanto, acusações contra figuras poderosas eram frequentemente ignoradas ou desacreditadas. O poder financeiro e a influência midiática desses magnatas garantiam que suas reputações permanecessem intactas. Muitas das vítimas eram jovens aspirantes a modelos, artistas e funcionários que tinham medo de retaliações. Contratos de confidencialidade eram usados como armas para impedir denúncias. Esses fatores permitiram que os abusos continuassem por anos, até que o caso de Cassie se tornou a pedra angular que derrubou o castelo de cartas. Quando Cassie revelou suas alegações contra Diddy, foi como se uma represa tivesse rompido. Outras vítimas começaram a surgir com histórias semelhantes. Um registro visual de abuso físico. Em 2016, deu credibilidade às acusações. Acusações de manipulação de testemunhas, mensagens e ligações sugeriam que Diddy tentou influenciar testemunhas após sua detenção. Quando Jay-Z foi incluído em um processo por suposto abuso de uma menor, a história atingiu proporções ainda maiores. Era como se o segredo mais bem guardado da indústria estivesse finalmente sendo revelado. A história desses dois magnatas não é apenas sobre suas ações individuais, mas sobre um sistema inteiro que permitiu que essas alegações fossem ignoradas por tanto tempo. Produtores, empresários e até outros artistas fecharam os olhos para os sinais de abuso, temendo perder oportunidades ou enfrentar retaliações. A imagem de sucesso e filantropia construída por Diddy e Jay-Z contrastava com os relatos sombrios das vítimas, criando um conflito entre a verdade e a narrativa pública. A Bad Boy Records não era apenas uma gravadora a menos. Era o centro de uma rede complexa de poder e controle. Diddy, conhecido por seu carisma e habilidades empresariais, construiu uma teia que se estendia por várias indústrias. Música, produção de sucessos que dominaram as paradas, lançando artistas como The Notorious B.I.G., Faith Evans e Maze. Moda, a linha de roupas Sean John, que se tornou uma marca de prestígio nos anos 2000. Bebidas Premium, parcerias com marcas como Ciroc Vodka, revolucionando o marketing de bebidas com o glamour do hip-hop. Porém, o que parecia ser uma estratégia de negócios impecável tinha um lado obscuro. Há relatos de que Diddy usava sua posição para controlar e intimidar não apenas seus artistas, mas também funcionários e associados. De acordo com os promotores, após sua detenção, Diddy tentou manipular testemunhas usando intermediários e mensagens cifradas. Mensagens em redes sociais e ligações clandestinas eram usadas para coagir pessoas a ficarem em silêncio ou mudarem seus depoimentos. A cultura do hip-hop tem suas próprias regras de lealdade e silêncio. Falar demais pode ser interpretado como traição, e a retaliação pode vir de várias formas. Artistas que ousavam se opor a Diddy ou Jay-Z frequentemente viam suas carreiras desmoronarem. Contratos eram encerrados, colaborações canceladas e portas fechadas. Há histórias de ameaças físicas e atos de violência contra aqueles que tentavam expor a verdade. Os famosos contratos de confidencialidade eram usados para silenciar vítimas e testemunhas. Participar de uma festa exclusiva significava assinar um acordo que proibia qualquer relato do que acontecia lá dentro. Essa rede de influência manteve os segredos protegidos por anos, até que o peso das evidências começou a rachar essas paredes. A acusação de Cassie Ventura contra Diddy em 2023 não foi apenas uma denúncia pessoal, foi um grito coletivo de todas as vítimas silenciadas. Cassie descreveu anos de abuso físico, psicológico e sexual,
alegando que Diddy a controlava através de ameaças e violência. Um vídeo mostrando um ato de violência física por parte de Diddy contra Cassie foi a prova visual que deu força à acusação. Este vídeo revelou algo que muitos suspeitavam, mas não tinham coragem de afirmar publicamente. Após a denúncia de Cassie, outras vítimas começaram a vir à tona, revelando histórias semelhantes de abuso e manipulação. Essas festas eram um ponto de encontro de uma elite intocável. Celebridades, modelos, empresários e influenciadores participavam dessas reuniões exclusivas que prometiam diversão sem limites. Por trás das portas fechadas, testemunhas relatam o uso generalizado de substâncias ilícitas para deixar os convidados mais vulneráveis. Bebidas eram frequentemente alteradas para causar confusão e perda de controle. Histórias de abusos físicos e sexuais envolvendo menores começaram a surgir. As vítimas descreviam cenários onde eram coagidas a participar de atos contra sua vontade. Quem tentava escapar ou denunciar era ameaçado com retaliações financeiras ou físicas. A frase "você sabia onde estava entrando" era frequentemente usada para descreditar os relatos das vítimas. As acusações contra Jay-Z levantaram uma questão perturbadora. Como alguém tão próximo de Diddy não sabia o que acontecia nessas festas, o esfaqueamento de Rivera, em 1999, mostrou que Jay-Z não estava imune a controvérsias e ações violentas. Jay-Z colaborou com Rua Kelly, que foi condenado por crimes sexuais contra menores. Essa parceria levanta suspeitas sobre o que realmente acontecia nos bastidores. A denúncia recente envolvendo Jay-Z, um suposto abuso coletivo, após o MTV Video Music Awards do 2000, trouxe seu nome para o epicentro do escândalo. Mesmo negando veementemente a ligação de Jay-Z com esses eventos, é inegável. Fãs e artistas começaram a questionar se toda a indústria estava contaminada por essas práticas. Limites éticos. Até que ponto a busca por sucesso e fama justifica ignorar sinais claros de abuso? E se Diddy e Jay-Z não fossem os únicos? Teorias de uma rede maior? Alguns investigadores e jornalistas sugerem que existe uma rede ainda maior de figuras poderosas, protegendo esses segredos. Hollywood e a música interligados. As conexões entre os escândalos de Diddy, Jay-Z e outros casos de abuso em Hollywood sugerem um padrão preocupante de exploração sistêmica. Esse escândalo vai além das manchetes e processos judiciais. Tanto Diddy quanto Jay-Z eram símbolos de empoderamento negro. Suas quedas levantam questões dolorosas sobre o abuso de poder dentro da própria comunidade. Jovens músicos e produtores estão repensando suas relações com gravadoras e empresários. A cultura de silêncio está sendo desafiada por uma geração que exige transparência e justiça. Esse caso pode ser o catalisador para mudanças estruturais na música, assim como o movimento Me Too fez em Hollywood. As acusações e processos judiciais contra Diddy e Jay-Z sinalizam um possível ponto de virada na indústria musical. O que antes era abafado por acordos de confidencialidade e ameaças, agora está sendo exposto. A ideia de que figuras poderosas são intocáveis começa a desmoronar. À medida que mais vítimas encontram coragem para contar suas histórias, uma nova cultura de accountability, prestação de contas, está emergindo. Gravadoras e empresas estão sendo pressionadas a tratar denúncias com seriedade. Por anos, a frase "o que acontece na festa fica na festa" era a regra de ouro. Mas os recentes escândalos mostram que essa cultura do silêncio apenas protege os predadores e pune as vítimas. Inspirados pelo movimento de Hollywood, mais artistas estão exigindo mudanças na música. Eles pedem políticas claras contra assédio e abuso, bem como proteção real para denunciantes. Plataformas como Twitter, Instagram e TikTok têm sido fundamentais para amplificar vozes silenciadas. A opinião pública agora pode ser uma força tão poderosa quanto os tribunais. Esses casos nos desafiam a refletir sobre nossa própria relação com celebridades e figuras públicas. Devemos separar a arte do artista? Quando admiramos a música ou os negócios de Diddy e Jay-Z, estamos dispostos a ignorar os comportamentos questionáveis por trás dos bastidores? Como sociedade, temos o dever de questionar e exigir que nossos ídolos sigam padrões éticos. Não basta apenas consumir conteúdo passivamente. Precisamos estar atentos às mensagens e ações que apoiamos. Até que ponto somos cúmplices quando escolhemos ignorar os sinais de abuso e manipulação? A indústria musical tem a oportunidade de se reinventar. Algumas mudanças cruciais incluem protocolos claros contra assédio, implementar políticas que protejam artistas, funcionários e colaboradores, apoio às vítimas, criar redes de apoio e recursos legais
para aqueles que sofrem abusos. Maior fiscalização de festas e eventos. Garantir que ambientes de trabalho e lazer sejam seguros para todos. Com a queda de antigos magnatas, há espaço para novos líderes que promovam valores de transparência, respeito e justiça. Jovens empreendedores e artistas independentes estão mostrando que é possível ter sucesso sem comprometer a ética. O caso de Diddy e Jay-Z não é apenas sobre a indústria da música, menos é um reflexo dos desafios que enfrentamos como sociedade. As questões de poder, controle, abuso e justiça são universais. Cada novo desenvolvimento nesse caso nos lembra que ninguém está acima da lei. O silêncio não pode ser comprado eternamente. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser revelada, chamada para ação. Participe da mudança agora. Convidamos você a refletir e agir. Deixe seus pensamentos e opiniões nos comentários. Você acredita que esses escândalos vão realmente mudar a indústria musical? Devemos continuar apoiando artistas acusados de abusos até que a justiça decida? Quais mudanças você gostaria de ver na indústria para proteger os mais vulneráveis? Ao compartilhar sua opinião, você faz parte dessa conversa e ajuda a criar uma comunidade mais consciente e engajada. Esta história está longe de acabar. Cada dia traz novas revelações, e o futuro desses titãs e da indústria que eles ajudaram a construir está sendo reescrito diante dos nossos olhos. Vamos continuar atentos, críticos e solidários. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa saber dessa história. Até o próximo vídeo.